Saber usar as frações equivalentes para calcular a adição e a subtração de frações é condição necessária. Saber como calcular e saber quais os métodos mais simples é importante passo para dominar esse conhecimento. Sem esse conhecimento, não haverá continuidade e sucesso no aprendizado de matemática. Simplificar frações é encontrar uma fração equivalente mais simples, ou então, uma fração equivalente que atenda aos requisitos necessários para o cálculo que se deseja efetuar. Veja o exemplo no slide. A fração 9 sobre 12 pode ser expressa na forma de uma fração equivalente, com numerador e denominador representados com números menores. 9 e 12 são números divisíveis por 3, logo dividimos tanto o numerador como o denominador por esse número, e obtemos a fração equivalente 3 sobre 4. Dessa forma, calculamos a fração equivalente com números menores, que é a fração simplificada de 9 sobre 12. 3/4 é a equação equivalente de 9 12avos. Será que ainda podemos simplificar mais a fração 3 sobre 4? O número 3, no denominador, é um número primo, portanto só pode ser dividido por 1 ou por ele mesmo, logo, não é possível simplificar mais. Como sabemos, uma fração só poderá ser simplificada se tanto o numerador quanto o denominador forem divisíveis por um mesmo número diferente de zero. Neste caso a fração 3 sobre 4 é irredutível. Veja este outro exemplo. Simplificamos a fração 15 sobre 25, dividindo o numerador e o denominador por 5, e obtivemos a fração equivalente 3 sobre 5. Numerador e denominador são números primos, e por isso, não há divisores diferentes para o numerador e o denominador, exceto o próprio número e a unidade. Daí a fração 3 sobre 5 ser também irredutível. Simplificar frações por divisão sucessiva é um método prático para calcular as frações equivalentes, usando a propriedade, que propõe dividirmos tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, diferente de zero, que o valor da fração não se altera. O resultado final de uma simplificação será uma fração irredutível. Fração irredutível significa que não mais será possível simplificar, porque o numerador e o denominador são primos entre si. Como exemplo, vamos simplificar a fração 1080 sobre 1620. Acompanhe com atenção. Vamos simplificar a fração 1080 sobre 1620 por divisão sucessiva. Vemos que numerador e denominador são números pares, então eles podem ser divisíveis por 2. Então, vamos dividi-los por 2 e vamos obter a fração equivalente 540 sobre 810. Ainda podemos dividir, porque ambos, numerador e denominador, ainda são divisíveis por 2. 810 dividido por 2. Vamos obter a fração equivalente a 270 sobre 405 igual. Vamos continuar aqui nesta linha de baixo, que 270 e 405 não são números pares. O 270 sim, o 405 não, mas são divisíveis por 3, porque 7, 2, 9, e aqui é 4, 5, 9. Então eu posso dividi-los por 3, aqui e aqui. E vamos obter a fração 90 sobre 135. O mesmo caso acontece agora. Não são divisíveis por 2, mas são divisíveis por 3, porque 5 e 3, 8, 9, divisível por 3. Então vamos dividir aqui em cima por 3 e aqui por 3. Nesse caso, vamos obter a fração de 30 sobre 45. Ainda assim, podemos dividir
30 e 45 por 3, porque 45 também não é par, é ímpar, e é divisível por 3. Então vamos dividir por 3 e dividir por 3. E vamos obter a fração 10 sobre 15. Neste caso, acontece o mesmo caso anterior, mas já não é mais divisível por 3, porque 10 não é divisível por 3. 10 é divisível por 5. E 15 também é divisível por 5. Então vamos dividir por 5. E aqui por 5. E vamos obter a fração 2 sobre 3. Vemos agora que 2 é primo, 3 é primo, não tem mais como dividi-los e mais reduzir. Chegamos a uma fração irredutível. Fração irredutível. E é a simplificação de 1080 sobre 1620. Então, 2/3 é o resultado. Fim. Chegamos ao fim. Vimos neste último exemplo 3 pontos importantes desta matéria. 1. O que são frações equivalentes. 2. Como simplificar uma fração pelo método de divisões sucessivas. E 3. O que é fração irredutível. No próximo vídeo mostraremos como calcular adição e subtração de frações com o mesmo denominador, isto é, com denominadores iguais. Não deixe de visitar o site vejamathematica.com.br para saber mais. Obrigado por assistir. Esta matéria é apresentada por vários vídeos curtos como este, em sequência didática apropriada para melhor aprendizado. No final desta sequência saberemos adição e subtração, multiplicação e divisão de frações. Não deixe de ver. Inscreva-se no canal. Dê o seu like.